Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e na videoaula de hoje iremos trabalhar com as operações envolvendo a notação científica. E a habilidade que iremos desenvolver, explorar, é efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão com a notação científica. Mas vamos fazer isso por meio de um exemplo. E nesta videoaula, separei em duas categorias. Primeiro, vamos trabalhar com a adição e a subtração, para depois trabalharmos com a multiplicação e com a divisão. Então, observe o primeiro exemplo que nós temos aqui. Nós temos uma adição, como você pode observar, entre dois números na representação de notação científica. Então, a primeira coisa que você deve observar, tanto para adição como para subtração, e essa é uma dica muito importante, é se o que você está querendo somar ou subtrair tem potências de base 10 e essas potências de base 10 são as mesmas, ou seja, são iguais. Então, observe como que nós vamos proceder. Então, aqui estou destacando bem para você compreender que 10 elevado à sexta e 10 elevado à sexta são comuns aos dois termos da adição. Então, qual é o procedimento? É uma coisa bem simples. Nós vamos somar os coeficientes. O que quer dizer, o que são coeficientes? São os números que acompanham a potência de base 10. Então, vamos somar os coeficientes e conservar a potência de base 10. Agora, de maneira bem simples, 2 mais 3, 5, que multiplica 10 elevado à sexta. E está feito esta operação de adição entre essas duas representações de notação científica. Mas vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos 1,3 que multiplica 10 elevado à nona, mais 2,8 que multiplica 10 elevado à nona. Então, nós temos aqui uma adição. O que você deve observar, e eu chamo bastante atenção, observe a potência, 10 à nona, 10 à nona. Então, vamos poder realizar a adição. Observe, vamos deixar bem claro que as potências de base e 10 são as mesmas. Então, vamos somar os coeficientes, ou seja, 1,3 mais 2,8 e conservei o 10 elevado a 9. Calculando a adição de 1,3 com 2,8, então nós vamos ter 4,1 que multiplica 10 elevado a nona. Então, bem simples essa ideia, só tomar cuidado para verificar se as potências de base 10 são iguais a todos os termos que estão envolvidos na adição. Vamos ver agora mais um exemplo, só que dessa vez envolvendo a subtração. E a ideia é a mesma. Então, observe, nós temos 10 à quarta e 10 à quarta. Então, observe, 10 elevado à quarta, 10 à quarta. Então, nós podemos subtrair, mas nós vamos operar com os coeficientes. Fazendo as operações com os coeficientes, então nós vamos ter 1,8 menos 0,2, que multiplica 10 elevado à quarta. Toma cuidado para operar com números decimais, mas aqui é tranquilo. 1,8 menos 0,2 vai ser 1,6, que multiplica 10 elevado à quarta. Então, importante essa primeira ideia, já fica clara para você. Para realizar a adição e a subtração, é importante que nós observemos a potência da base 10. Ela deve ser comum a todos os termos que estão envolvidos ou na adição ou na subtração. Vamos ver mais um exemplo. Observe esse exemplo. E agora, aqui eu te chamo a atenção para você observar os detalhes. Nós temos uma subtração, mas da maneira que está, nós não podemos realizar essa subtração. Daí você me pergunta, mas por que, professor? Não é só conservar a base e operar com os coeficientes, ou seja, com 5 ou 8? Não é bem assim, porque aqui o 10 elevado à quarta, e aqui nós temos 10 ao cubo. Portanto, as potências de base 10, elas são distintas. Então, aqui nós vamos ter que utilizar
um artifício matemático. Não é um artifício matemático. Nós vamos ter que reescrever essa notação científica. Então, observe uma maneira de reescrever essa notação científica. Reescrever para deixar a potência de base 10 com os mesmos expoentes. Então, uma maneira seria a seguinte. Mantenho o 5 que multiplica 10 à quarta, corro a vírgula corre uma casa à direita do 8, olha o que nós estamos fazendo. Quando a vírgula corre à direita, não, corre à esquerda, melhor dizendo, quando a vírgula corre uma casa à esquerda, eu posso aumentar uma unidade no expoente. Eu estou usando esta operação matemática para a gente ter o 10 elevado à quarta que multiplica menos 0,8 que multiplica 10 elevado à quarta. Para você entender este procedimento que nós estamos fazendo para exatamente deixar as potências de base 10 com o mesmo expoente. Agora nós podemos operar como nós fizemos no caso anterior. Vamos operar os coeficientes, então 5 menos 0,8 e vou repetir o 10 à quarta. Fazendo a operação, nós vamos ter 4,2 que multiplica 10 à quarta. Ou nós poderíamos ainda fazer de outra maneira. Ao invés de eu ajustar o 8 que multiplica 10 ao cubo, nós poderíamos ajustar o primeiro. Mas, professor, o que é ajustar o primeiro? Observe. Eu vou deixar 5 que multiplica 10 à quarta, menos 8 que multiplica 10 ao cubo. Só estou repetindo o que estava lá em cima, para você compreender. Só que agora eu vou mexer nessa potência de 10 à quarta. E observe como que nós vamos fazer. Vou acrescentar uma casa no 5. Então, eu estou indo para a direita. Estou indo para a direita. Quando eu vou para a direita, eu reduzo uma unidade. Então, ao invés de ter 10 à quarta, vou ter 10 ao cubo, menos 8 que multiplica 10 ao cubo. Então, voltamos à situação anterior. Então, podemos agora operar com os coeficientes. 50 menos 8 e repete 10 ao cubo. 50 menos 8, 42, 10 ao cubo. E o mais importante de tudo, você deve compreender que esses dois resultados, melhor dizendo, são resultados equivalentes. 4,2 que multiplica 10 à quarta é a mesma coisa que 42 que multiplica 10 ao cubo. Se eu andasse uma vírgula para a direita do número, se a vírgula anda uma casa, eu diminuo uma unidade no expoente. Da mesma forma, se a vírgula andasse uma casa para a esquerda, eu aumento uma unidade no expoente. Essa dica é uma dica muito importante para você. Muito bem. Então, nessa tela, vimos adição e subtração. E chamamos a atenção para um detalhe, quando as potências elas não têm o mesmo expoente de base 10, então nós temos que fazer um ajuste matemático para poder realizar esta operação. Agora, na sequência, as operações de multiplicação e divisão. Então, observe o primeiro exemplo. E essa ideia é bem simples. Então, nós temos aqui uma multiplicação de dois números de potências de base 10. Agora, diferentemente da adição e subtração, nós não vamos observar se a potência de base 10 tem o mesmo expoente. Qual, então, é o procedimento? Nós vamos multiplicar os coeficientes, só lembrando, coeficientes são os números que acompanham a potência de base 10, e vamos utilizar uma propriedade da potenciação que você deve se recordar, ou se não se recordar, fique atento, que eu vou retomar de novo. E essa propriedade diz o seguinte: se eu estou multiplicando bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Repito, na multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma-se os expoentes. Então, nós teremos 5 vezes 3, 15, 7 mais 2, 9, 15 que multiplica 10 elevado a 9. Então, observa bem você que o procedimento aqui é outro procedimento que nós utilizamos, aquele que nós utilizamos na adição e na subtração. Aqui nós vamos utilizar um outro procedimento. Vou repetir. Então, na multiplicação, multiplica-se os coeficientes,
conserva a base e soma os expoentes. Mas vamos ver mais um exemplozinho. Só que aqui agora nós vamos trabalhar com uma divisão. Então, procedimento. Vamos dividir os coeficientes, está aqui indicado, 30 dividido por 6, e vamos agora subtrair os expoentes, mais uma propriedade. E fazendo a divisão e subtraindo os expoentes, nós vamos ter 30 dividido por 6, 5. 10 menos 7, 5. 5 que multiplica 10 à quinta é o resultado desta operação. Então, vamos marcar aqui essas duas propriedades que é bem importante. Na multiplicação de bases iguais, na potenciação, conserva a base, soma-se os expoentes. Na divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Essas propriedades, certamente você deve ter visto em anos anteriores, mas se não se lembra, é o momento de recordar. Vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos 36, que multiplica 10 à quinta, dividido por 3, que multiplica 10 a menos 3. Daí você já deve observar. É divisão? Na divisão eu vou subtrair os expoentes. E aqui tem uma dificuldadezinha a mais que você deve prestar atenção. Então, vou dividir os coeficientes. Você observa aqui, 36 dividido por 3, e vou subtrair os expoentes. Só que quando eu falo subtrair, vai ter aqui o encontro de dois sinais de subtração. O do número 3 e o da própria regra que está dizendo para eu subtrair os expoentes. Então aqui tem que tomar muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque isso vai equivaler a você fazer 12 que multiplica 10 elevado a 5 mais 2. Esse menos com esse menos aqui, nós vamos olhar como uma adição. É aquela velha história, menos com menos, aqui será positivo. Conclusão, nós teremos então 12 que multiplica 10 elevado à sétima. Me desculpe, 12 que multiplica 10 à sétima. Então aqui o único detalhe é você tomar cuidado que nós estamos trabalhando com a divisão. Então vou dividir os coeficientes e a potência de base 10 eu vou subtrair os expoentes. Quando eu falo subtrair, é esse sinal de menos. Mas o 2 também trazia um sinal de menos. Então nós vamos ficar com dois sinais de menos aqui, que nós vamos enxergá-lo isso como uma adição. Aqui vale aquela regra que você sempre utilizou. Menos com menos, mais. Então, para a gente resolver multiplicação e divisão, nós devemos aplicar a propriedade das potenciações. E quais são mesmo essas propriedades? Na divisão, eu subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Vamos ver um último exemplo aqui envolvendo uma expressãozinha. Então, nós vamos resolver essa expressãozinha. Nós temos no numerador uma multiplicação e aqui no denominador, isso aqui representa uma divisão. Então, nós vamos fazer isso aqui por partes. Em cima é uma multiplicação. Então, vamos lá. Para fazer essa multiplicação, nós vamos multiplicar os coeficientes. Observe aqui, 7 que multiplica 6. Estou multiplicando os coeficientes. Como eu estou multiplicando, vou somar os expoentes. Olha aqui, estou somando os expoentes. Menos 5 mais 12. Então, estou resolvendo só por enquanto a parte do numerador. Prosseguindo, nós vamos ter 7 que multiplica 6, 42. E vou subtrair os expoentes. Somar os expoentes, melhor dizendo. Devia 5 e tinha 2, fiquei com 7. Então, por enquanto, eu só resolvi o numerador dessa expressão. Agora, isso aqui, você deve enxergar tudo isso aqui como uma divisão. Então, vamos reescrever essa divisão. Então, nós vamos ter 42 que multiplica 10 à sétima, dividido por 3 que multiplica 10 à nona. Então, agora nós temos uma divisão na notação científica. Na divisão, a gente divide os coeficientes e faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes. Fazendo essa operação, nós vamos ter 42 dividido por 3, 14. Subtrair os expoentes, observe, tome cuidado para não errar sinal.
eu tinha 7, devia 9, fico devendo 2. Então, 14 que multiplica 10 elevado a menos 2 é o resultado dessa expressão. Então, você observa que a expressão nós resolvemos por partes. Primeiro, eu fiz o numerador, que era uma multiplicação, e depois o denominador. Escrevi esta fração como sendo uma divisão. Espero que você tenha aproveitado a aula. Assista a aula com atenção. Se preciso for, retome e veja algum detalhe e alguma dica. E bons estudos!